Boa noite. Não, tem gente aqui nesse lugar. Boa noite. Quem está feliz com Jesus aqui, levanta a mão e diga: eu estou. Fala comigo então: ô glória. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado assim, fala: tamo junto, irmão. Que alegria é estar aqui com vocês. Vocês sabem que se eu vier no Arsenal mais uma vez, eu posso pedir música, né? Que aí 3 vezes a gente tem essa possibilidade. Eu tenho certeza que Deus fará hoje grandes coisas no nosso coração. Deus vai falar muito a nós hoje na sua palavra, e eu tenho certeza que você será atingido pela mensagem do Evangelho. Você acredita nisso? Então eu quero também dizer para você que está em casa, você compartilhando essa transmissão, essa live, você se torna também um evangelizador. O Papa Paulo VI, ele dizia que aquele que coopera com a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então, por favor, compartilhe essa transmissão. Lá na Cola de Deus nós acreditamos, isso é uma verdade, que nada é feito por acaso. O nosso Deus é um Deus intencional. O nosso Deus não é um Deus aleatório, amém ou não? Me ajuda aí, gente, amém ou não? Ou seja, o nosso Deus é um Deus intencional, e na sua intencionalidade perfeita, no seu desígnio maravilhoso, na sua providência e provisão, o Senhor com certeza tem algo a dizer a corações de pessoas que ainda não receberam essa transmissão. Então, clique o dedo aí no compartilhar, não vai ser difícil para você, para que essa mensagem atinja o coração de mais pessoas nessa noite, tá bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Natan, aliás, Marcos Natan, eu tenho 28 anos de idade, sou casado com aquela moça bonita que estava aqui em cima. Uma salva de palmas para minha esposa, pelo amor de Deus. E Deus não só me deu uma esposa linda e maravilhosa, mas também me deu 2 filhos perfeitos, o Tomás de Maria, de 2 anos e 3 meses, e o meu recém-nascido de 5 meses de idade. Ah, meu Deus, meu recém-nascido. Uma salva de palmas para o recém-nascido também, pelo amor de Deus. Que coisa linda. Agora vamos para o que interessa, amém ou não? Quem trouxe a Bíblia, levanta ela assim para mim ver, bem alto. Não, peraí, ninguém. Quem não trouxe, levanta a mão vazia assim. Fala para essa pessoa: você não muda mesmo, né, cara? Pergunta para essa pessoa: o que acontece com você, hein? Toda semana, tá tudo bem. Quem tiver no celular pode abrir. Você que está em casa também pega a sua Bíblia comigo. Abra comigo em Mateus, capítulo 19, versículo 16. Mateus, capítulo 19, versículo 16. Eu vou pedir para o teclado tocar maravilhosamente. Se tiver um retornozinho do teclado aqui para mim, eu agradeço, por favor. Enquanto você procura, Mateus 19, 16, eu rezo por você. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação. Pois toda feliz sorte está, Maria, em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria, com vosso Filho, ó Mãe pia. Abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você sabe rezar, reze forte. Santo anjo do Senhor, meu zeloso, se a ti me confiou, sempre me rege, me guarde, me ilumine. Amém. Mateus 19, 16 diz assim: um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse Jesus: por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou o jovem. Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse então o jovem: eu tenho observado tudo isso desde a minha infância, que me falta ainda?
Olha aqui que coisa bonita essa pergunta. O que me falta ainda? Vamos repetir isso? O que me falta? E Jesus então respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem, segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Essa é para nós palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus com força. Se você conseguir um retornozinho aqui do teclado para mim, por favor, nessa caixa. Queridos, essa passagem é bastante conhecida para nós. O tema de hoje, que foi transmitido para mim, para que a gente pudesse partilhar aqui e eu pregar nessa palavra, é preciso decidir-se hoje. Fala assim comigo: é preciso decidir-se hoje. Fala para quem está do seu lado: hoje é o dia da sua decisão. Escreve aí nos comentários, você que está em casa: hoje é dia de tomar uma decisão. Você acredita nisso? Então, antes de começar, vamos aplaudir Jesus de verdade. Vamos aplaudir Ele de verdade. O jovem rico é uma das figuras mais conhecidas da Sagrada Escritura. Na verdade, esse texto que nós acabamos de ler é conhecido de todos nós, ou quase todos nós, que estamos aqui nesse lugar, ou que estamos assistindo de casa. Interessante é que o tema que me foi proposto vem de encontro perfeitamente àquilo que o jovem rico ele não teve coragem de fazer. É muito interessante porque quando o jovem rico se aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz uma pergunta para Jesus como se ele não soubesse a resposta, e na verdade ele sabia. Ele chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer de bom para entrar na vida eterna? E Jesus falou: é claro, cumpre os mandamentos. E aí ele disse assim: quais? E Jesus começa a dizer os mandamentos do decálogo, disse todos para ele. E o jovem rico respondeu: olha, na verdade eu tenho feito tudo isso desde a minha infância. O que me falta ainda? Se a pergunta dele já tinha uma resposta que o coração dele já sabia, por que que ele perguntou a Jesus isso? Porque no fundo, o coração dele desejava algo a mais. O coração daquele moço, daquele menino, daquele jovem, eu não sei exatamente a idade dele, mas o coração dele desejava mais. Para pensar, o judeu é formado desde muito cedo. Desde cedo ele aprende dentro de casa a respeito das leis de Deus. O judeu é uma pessoa muito inteligente. Um menino com 12 anos, ele tem que ir ao templo, passar pelo bar mitzvah, e lá diante, na sinagoga, diante da assembleia e do rabino, ele tem que dizer os mandamentos do decálogo. Se o rabino perguntar para ele o que está escrito no livro do Êxodo, capítulo tal, versículo tal, um menino de 12 anos tem que dizer. Não é à toa que Jesus, com 12 anos no templo, além de mostrar sabedoria acerca da Torá, que são 5 primeiros livros da Bíblia, ele também demonstrou que conhecia os profetas maiores, os profetas menores, e os doutores da lei ficaram de boca aberta, se perguntando de onde vem tamanha sabedoria. Os judeus eram formados dessa forma, e é assim que era a formação de um menino judeu. Ele sabia tudo desde cedo. Como esse jovem aqui que fez essa pergunta para Jesus. Gente, não se engane. No fundo, a resposta que ele pergunta para o Senhor, ele já sabia. Porque ele sabia de tudo aquilo que ensinava a lei de Deus. Não é à toa que ele diz ao Senhor: bom, eu tenho feito tudo isso desde a minha infância. Na verdade, eu já decorei isso desde que eu era bem pequeno. Mas no fundo, eu quero te perguntar outra coisa. E Jesus fala assim para ele: então, se queres ser perfeito, no fundo, Jesus está dizendo assim: então você quer, na verdade, outra resposta. Se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Na verdade, é como se Jesus estivesse dizendo assim: jovem rico, eu sei que você já sabia a resposta da sua pergunta, mas eu vou dar a resposta que você precisa. Se você quiser ser feliz de verdade, hoje você precisa tomar uma decisão de vender tudo que você tem, de você abandonar os prazeres, de você abandonar as suas coisinhas para poder me seguir.
No fundo, é a maioria das pessoas da igreja. Elas vão à missa, elas cumprem às vezes até os mandamentos, mas no fundo elas precisam ainda de algo a mais. Ou seja, uma decisão concreta, uma decisão radical, uma decisão, olha para mim, de não olhar mais para trás. Uma decisão de seguir firme, decidido, até o fim se for preciso. É aquilo que aquele moço não teve coragem de fazer, e é muito triste, porque o texto termina dizendo que porque era rico e possuía muitos bens, era apegado, ele foi embora triste. Interessante é que se você for estudar um pouquinho sobre a vida do evangelista São Lucas, naquele grande livro chamado Médicos de Homens e de Almas, de uma escritora chamada Taylor Caldwell, ela fala que nas peregrinações do evangelista São Lucas, uma vez até Antioquia, ele encontra, irmã de Virgens, um jovem sentado no barco, de rosto abatido, choroso, numa embarcação. Imagina, Lucas estava conhecendo Jesus, ele estava atrás das coisas de Deus. Aquilo que ele narra em Atos capítulo 1, que ele foi pesquisar acerca do que Cristo fez ou deixou de fazer, era verdade, porque Lucas não conheceu Jesus pessoalmente. Informação para quem não sabe. E aí dentro dessa embarcação, a caminho de Antioquia, isso quem conta é a historiadora, ela que demorou 45 anos para escrever Médicos e Homens e de Almas, conta que vendo um jovem, ele se aproxima. Ele que já tinha escutado falar de Jesus, Lucas, se aproxima do jovem e pergunta: por que você está de cabeça baixa? Esse jovem não era mais jovem, ele era velho, ele já estava numa idade avançada. E conta a tradição sobre a vida de São Lucas, que quando o moço levanta a cabeça, ele pergunta: por que você está choroso, está triste? E a resposta daquele homem, já mais velho, foi dizer assim para o evangelista: é porque há muitos anos atrás eu era jovem, eu encontrei o amor da minha vida, o nome dele era Jesus de Nazaré, mas porque eu era apegado aos meus bens e às minhas riquezas, eu não consegui decidir-me por ele, e fui embora triste porque possuía muitos bens. Anos depois, deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim, se você não tiver a coragem de se decidir hoje pelo Senhor, você vai estar daqui a muitos anos, talvez no mesmo lugar que você está hoje, sem progresso, sem perspectiva de futuro. Talvez você não vai avançar quase nada. E eu vou vir pregar aqui no Instituto Reset com 45 anos, com 50, os meus filhos serão velhos, você vai estar sentado na mesma cadeira, e aí eu vou ter que dizer para você: o que aconteceu com você? E você vai olhar para mim e vai dizer: é porque você veio pregar aqui há 25 anos atrás, e aí eu não tive a coragem de me decidir, e até hoje estou colhendo os frutos de uma vida sem uma decisão concreta. Meu Deus do céu, fala para quem está do seu lado: você precisa se decidir hoje. Escreve aí nos comentários: eu preciso me decidir hoje pelo Senhor. Porque se você não se decidir hoje, você vai viver uma vida frustrada. É aquilo que dizia Santo Afonso Maria de Ligório: vocação acertada, vida feliz. E ele dizia: quem erra a vocação perde a salvação. E a salvação, claro, a frase de Santo Afonso é muito dura, mas no fundo, Santo Afonso está querendo dizer assim, que para as respostas que a nossa alma deseja, a única solução é responder decididamente ao Senhor, dizendo: eu vou até o fim, custe o que custar, eu não vou olhar para trás, eu não pretendo dizer que já alcancei essa meta e que cheguei à perfeição, não, mas eu vou me empenhar todos os dias em conquistar, uma vez que eu também fui conquistado por Cristo. Irmão, eu estou dizendo que não é que você vai cair no meio do caminho, não é que você vai cansar de vez em quando, não é que você vai ter algumas frustrações ao longo da sua caminhada com Deus, mas eu estou dizendo assim, que se você não se decidir hoje, a frustração está garantida para a sua vida, porque Jesus é a única solução para a nossa história. E aí a gente entende porque que tanta gente velha, e eu estou falando de gente velha no sentido de idade agora, não se sinta ofendido. Fala para quem está do seu lado: não se ofenda. Fala para quem está do seu lado: não se ofenda, é sério. Mas muitas pessoas velhas que nós conhecemos, ou seja, maduras de idade, cabelos brancos, que são frustradas. Por quê? Porque não tomaram uma decisão por Deus na sua juventude. Diziam para elas assim: ah não, deixa para depois, não, vai curtir a sua juventude.
E aí acontece que muitos foram curtir a juventude, aí foram para balada, se prostituíram, usaram droga, e hoje vivem uma vida infeliz, cheia de buracos interiores, vazios existenciais, não são preenchidos, às vezes são velhos e não conseguiram casar. Nada contra, tá tudo bem, solteiros para o reino de Deus, é melhor morrer sozinho do que mal acompanhado, amém? Glória a Deus. É verdade, é melhor, escuta o que eu estou te falando. Cadê uma câmera aqui? Foca em mim aqui, foca em mim aqui em nome de Jesus. Presta atenção, é melhor ir para o céu sozinho do que para o inferno cheio dos namoradinhos, meu irmão. Aplaude de verdade se você quer aplaudir. Mas aí às vezes não casou, às vezes não teve filhos, optou por ser pai de pet, ou não é verdade? Fala para quem está do seu lado, toma vergonha na sua cara, pelo amor de Deus. E aí o tempo passa, a idade chega, os cabelos ficam brancos, e você permanece como? Do mesmo jeito que estava há 25 anos atrás. A juventude passou, a tatuagem da flor que você fez morreu, a flor murchou. E isso tudo por quê? Porque não teve a coragem de se decidir por Deus. E aí eu quero dizer algumas coisas. A decisão é hoje. Diga comigo hoje. Fala comigo hoje. Escreve nos comentários, pelo amor de Deus. A decisão é hoje. Eu lembro de Santo Expedito, um homem de Deus, buscava a presença do Senhor, e toda vez que ele ia tomar uma decisão concreta por Deus, um corvo se aproximava dele e dizia crás. Imagina um corvo, crás, crá, crás. O corvo dizia em latim para ele, amanhã. Amanhã. Não, irmã de Virgens, hoje não, amanhã. Arsenal hoje? Não, amanhã. Sabe o que era o corvo na história de Santo Expedito? O corvo era a representação do demônio. Era o demônio que dizia assim para ele, não se decide hoje não, deixa para amanhã. Aí chegava amanhã, hoje não, ainda não, amanhã. Aí passou 5 anos, não, agora não, ainda está cedo demais, faz faculdade primeiro, amanhã. Aí o tempo passava, não, você está muito novo para casar, deixa esse negócio de ter filho para depois, amanhã, amanhã, amanhã. E o tempo ia passar, mas sabe o que Santo Expedito fez? Pergunte o quê? Pergunte o quê? Santo Expedito teve a coragem de pisar a cabeça do diabo e dizer, crás não, amanhã não, hoje é dia de se decidir por Deus. Hoje é dia de tomar uma decisão. Eu quero convidar você, sabe o que hoje? Você velho, você novo, não importa a tua idade, Deus está falando com você hoje. Ah, Natan, mas o tempo passou. Deixa eu te contar o segredo da história do jovem rico com o evangelista Lucas. O jovem velho olha para ele e diz, eu disse não para o amor da minha vida. E o evangelista, tendo conhecido o Senhor, disse, se de fato você conheceu Jesus de verdade, comece hoje a se entregar a Ele. Entregue-se hoje, porque a sua vida ainda pode ser transformada. Não importa a sua idade. Não importa se você é velho ou se você é novo, se você é casado ou se você é solteiro ou encalhado, mas não importa. O que importa é que hoje é dia de dizer sim a Deus, amém ou não? Amém. Aplaude se você acredita nisso. Posso te dizer uma coisa? Quando eu tinha 14 anos de idade, lá em 2009, eu tomei uma decisão de me consagrar a Nossa Senhora. No ano seguinte eu me consagrei em 2010. Tomei a decisão de se consagrar a Nossa Senhora hoje. Sabe quando eu vivi a vida missionária? Há 11 anos atrás, quando eu tinha 17, eu saí de casa dizendo para os meus pais, eu serei missionário, eu vou viver a minha vida para Deus. E às vezes minha mãe até dizia brincando, Natan, mas Espírito Santo não enche barriga. Mãe, eu quero te dizer, eu te amo, a senhora é maravilhosa, mas ele enche barriga que eu estou até gordo. Valeu a pena a minha decisão por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, eu estou gordo por hora, eu vou emagrecer, tá? Só para você saber, há 2 meses e 3 semanas atrás eu tinha 22 quilos a mais. Chora, bebê, vai.
Natan, o que você quer dizer sobre isso? Ah, peraí, olha aqui, ó. Você que está em casa, tome a decisão da sua vocação hoje. Tome a decisão hoje. Ah, Natan, mas eu sou muito novo. Nossa Senhora era muito velha, com 14 anos de idade, grávida, solteira. Eu era muito novo, quando eu tinha 17, saí de casa, fui morar em Minas, depois em São Paulo, depois no Rio, depois em Paraná, e agora eu estou em Maringá. Eu era muito novo. Sabe o que está faltando? Jovem decidido, gente decidida por Deus de verdade, decidida a abandonar o pecado. E eu quero dizer uma coisa aqui para os pais. Um dos mandamentos do decálogo, dos 10 mandamentos, é honrar pai e mãe. Mas ouça o que eu vou te dizer: aos pais se honra, a Deus se obedece. Se Deus disser, será sacerdote eternamente, ah, mas é contra a vontade dos meus pais, honre os seus pais sendo fiel a Deus todos os dias no sacerdócio. Não tenha medo de desobedecê-los quando o assunto for vocação. E aqui eu digo para os pais: parem de projetar os sonhos frustrados de vocês nos filhos que vocês têm. Ah, eu não consegui estudar, não fui médico, vou enfiar goela abaixo a medicina no menino, na menina. Para com isso, pais. Entregue nas mãos do Senhor o futuro dos seus filhos. Provérbios 28:5. Muitos são os planos do coração do homem, mas é a vontade do Senhor que acontece. Pode aplaudir, se quer aplaudir, aplaude. Do jeito que tem umas pessoas animadas aqui, elas já vão sair de hábito, pelo visto. E se for o matrimônio, vem para o meu time, estamos juntos. Criança é uma bênção, uma bomba também. Uma bombinha boa, eu amo minhas bombinhas. Não durmo há 3 anos. Esposa enjoa. E ela estava ali no quarto dizendo: amor, eu acho que eu estou grávida, vamos ter que fazer um exame. Eu falei: que é isso, amor, vamos para cima. Você não sabe, eu vou te contar aqui ao vivo, você vai ser exposta. Ela falou isso comigo de tarde, e anteontem ela teve um sonho. Aí o padre me deu uma penitência hoje da minha confissão. Sabe o que dizia o Salmo 127? Os seus filhos são como o ramo de oliveira, e a sua esposa é uma noiva bem fecunda. Alguém me dá um teste de gravidez aí? Eu não estou mentindo não, viu? Aí, achando que era duvidoso, eu falei assim: não, eu vou ler o salmo anterior, devo ter errado. Aí o salmo anterior dizia a mesma coisa. Vem beber por aí, amém. A vontade de Deus em primeiro lugar. Mas isso tudo precisa de decisão. A decisão de virar um leigo do instituto, de fazer um vocacional na colo de Deus, a decisão de tentar um seminário, de tentar a vocação. Gente, que geração covarde é essa que nós estamos? Uma geração sem pujança, uma geração que não tem coragem de arriscar. Cadê aqueles jovens que são do meu tempo, que, por exemplo, eu sempre fui muito medroso, mas os meninos, quando ia fazer aventura, pular de pedra na cachoeira, de morro, fazer trilha na vala, de bicicleta, eu ia na frente, eu era medroso, mas eu tinha coragem. Cadê aquela força feminina? Você já está com 35 anos, casado, e diz assim: ah não vou ter filho, eu vou esperar mais um pouco. Cuidado, viu? O corpo pode cobrar, e na hora que você quiser, o filho não virá. O Arsenal é jovem, mas eu sei que tem muita gente adulta que assiste. Hoje, bate no seu peito e fala: eu entendi tudo, Natan. Bate no peito: eu entendi tudo, Natan. A decisão que eu preciso tomar é hoje, não é amanhã. Amanhã é o diabo. Fala, amanhã é o diabo. É hoje. Se você acredita nisso, aplaude mais uma vez em nome de Jesus. São Luís Maria Grão de Montfort,
O santo que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção, a Carta Secular aos Amigos da Cruz, o Amor à Sabedoria Eterna, o Segredo de Maria, o Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. É um santo extraordinário. E tem uma frase dele muito pouco conhecida, que ela ganhou fama no Brasil, divulgada atrás de um devocionário, de uma fraternidade que acho que nem existe mais, chamada Opus Cordis Mariae. E atrás desse livrinho tinha uma frase dele, célebre, mas pouco conhecida. Ele dizia: se você não tiver coragem de se arriscar, aqui a gente poderia colocar a palavra de se decidir por Deus, o que de bom você terá feito nessa terra? Eu vou repetir a frase. Se você não tiver a coragem de tentar algo por Ele, o que de bom você vai fazer? Sabe por quê, igreja? Deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês. Nós somos livres, amém ou não? Deus nos deu livre arbítrio. Todos nós temos a capacidade de fazer as escolhas, e é assim que Deus quer, que a gente aprenda a escolher nele. Esses dias me perguntaram no Instagram: Natan, como é que eu faço para ter certeza de que eu estou ouvindo a voz de Deus? Eu falei: irmão, se você tivesse a receita, e se eu tivesse, eu não te dava, eu vendia. Eu fazia um curso na internet, falava, arrasta para cima. Imagina uma receita dessa. Como é que eu sei certeiro que é a voz de Deus? Não tem como. Mas eu disse uma coisa para ele, eu falei: meu caro, isso você nunca saberá, mas uma coisa você pode saber, é que Deus quer que você escolha baseado na palavra, nos ensinamentos da igreja e na santidade. Aprenda com sabedoria a fazer as suas escolhas. Então você é livre para fazer o que você quiser, mas é burrice não pensar que Deus tenha sonhado algo para você. O Salmo diz assim, que os planos no coração do homem são vaidade. A gente faz projeto na nossa cabeça, gente, e é por isso que dá errado. A gente começa a faculdade, tranca a faculdade, aí muda de curso e quer voltar depois. A gente começa o empreendimento e fecha no terceiro mês por conta de uma dificuldade. O povo do mundo hoje casa e separa 3 meses depois, 1 ano depois. Cadê aquela decisão de permanecer fiel até o fim? Gente do céu, eu poderia falar tantas coisas, mas o que eu queria transmitir nessa mensagem é coragem. Coragem, jovens, para ir contra o sistema do mundo. Você acha mesmo que o demônio quer que você siga a sua vocação? Claro que não, porque se você seguir a sua vocação, você vai ser um estrago no inferno. Como gosta muito de dizer a Tainá Azevedo, minha amiga, irmã de ministério, eu e a Tainá nos conhecemos há praticamente 15 anos atrás. Quando iniciou a febre do WhatsApp, tinha um grupo chamado Chapolin Católico, e a gente ficava mandando trecho de pregação lá, em áudio. Olha só quantos anos eu e a Tainá somos amigos. E a Tainá gosta muito de dizer, quando você seguir a sua vocação, quando você fazer a vontade de Deus, lá no inferno vai ter uma placa com o seu rosto escrito, procurado, altamente perigoso. É assim que é uma pessoa que faz a vontade de Deus, que se decide por Ele. Hoje eu quero te incentivar, não seja o jovem rico, faça diferente do que ele fez. E sabe o que é sinal disso aí? A vida consagrada. E aqui eu me dirijo aos consagrados, aos membros de comunidade, que são as novas formas de vida consagrada, a vida sacerdotal. A vida consagrada é elevadíssima, é muito difícil, com certeza, e eu me incluo um pouquinho, porque como eu estou nas novas formas, eu quero também puxar um pouco de sardinha para o meu lado. Vocês que são religiosos me dão licença nesse sentido. Mas como que se vivia a plenitude de uma consagração? O Santo Afonso de Ligório dizia, a vida matrimônio é muito boa, mas a religiosa é muito mais. E meu tempo acabou. Mas para concluir isso daqui não tenha medo de tentar. Não tenha medo de dizer sim a Deus. E não importa a sua idade. A igreja precisa de novos Franciscos de Assis,
novas Teresas d'Ávilas com determinada determinação. E termino. Santa Clara dizia uma coisa interessantíssima. Ela dizia: se algum dia, preste atenção nisso que eu vou dizer, se algum dia alguém quiser dissuadir você de não seguir a vocação que o seu coração aspira e deseja, mesmo que essa pessoa seja santa e dotada de virtudes, rejeite-a, dizendo assim: não quero mais ouvi-la, eu vou me decidir por aquele que me amou primeiro. Jesus disse no Evangelho de João capítulo 15: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. João 15:5: sem mim vocês nada podem fazer. Então, feliz do povo, digo isso para quem está em casa e para quem está aqui, feliz o povo que teve a coragem de fazer o que o jovem rico não teve: vender tudo, dar aos pobres e segui-lo decididamente. Que Deus nos ajude, que a Virgem Maria nos proteja, para firmes na nossa escolha, ser fiel até o fim nas decisões que tomamos por Ele. Que Deus abençoe você. Aplaude o Senhor nesse lugar. Amém, Jesus. Deus lhe pague, Natan. Só a pregação acabou, mas tem bate-papo ainda. Fica de pé, jovem.